Vamos para 1 Samuel, capítulo 11. Quero falar sobre a visão. Como nós estamos, numa virada, são 2 ciclos. Cada ciclo são 7 anos. E agora nós vamos entrar no 3º ciclo. O ano que vem nós faremos 15 anos. E pode ter certeza, esse é o ano da virada na visão que Deus tem para a sua vida e para a igreja. Então se prepare que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu estava pensando ali, enquanto a gente estava falando e lembrando, gente, quanta coisa já passou aqui, Quanta coisa, quanta história. Muita história, Quem está aqui do início? Quem são as pessoas que estão do início? Levanta a mão, só para a gente... Aí, essa turma aí, Jonathan virou pastor. Desde o início aqui. E muita coisa aconteceu. São mais de 14 pastores que foram ordenados neste lugar. Várias congregações. Nós chegamos a ter 18 congregações. Hoje nós temos apenas algumas, a maioria já foram liberadas, algumas fecharam. Mas hoje nós temos no sertão do Brasil um trabalho missionário relevante, com 6 casais de missionários trabalhando. E tudo isso dessa igreja. Então nós ficamos felizes. Deus está fazendo grandes coisas, vai fazer mais coisas ainda. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Mas eu quero falar um pouco sobre visão. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 11. Você põe um retorno aqui para mim, Guilherme? O retorno está meio fraco aqui. 1 Samuel, capítulo 11, de 1 a 4. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabe lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Queridos, nós vivemos desafios. Na verdade, sempre é um desafio. E desde que eu me entendo por gente, tem palavras que sempre estão na moda. Crise. Você já ouviu falar que o país está em crise? Sempre tem uma crise, sempre tem um desafio, sempre tem uma guerra. E cada era, cada estação, cada tempo tem desafios novos, desafios diferentes. E queridos, desde que o homem foi criado, desde que ele nasceu, coisas novas acontecem. Sempre acontecem coisas novas, Principalmente, eu fico olhando os embaixadores aqui. Eu já fui embaixador. Era um desafio, A gente não vislumbrava o futuro ainda, mas a gente tinha expectativa, coisas novas. Você está estudando no 1º grau, aí você fica: como é que vai ser o 2º grau? Vem aquele terror, Chegou na 4ª série, todo mundo fala: a 7ª série é a mais difícil. Aí você chega na 7ª, o pessoal fala: quando chegar no 2º grau, o 1º ano é complicado. Aí você termina, vai para a faculdade, aí o pessoal já fala: curso superior é complicado. Então sempre nós temos fases, nós temos novos desafios. Você casa, aí já vem novos desafios. Aí é interessante, tem gente que entra no mercado de trabalho já pensando no dia da aposentadoria, Já fica contando os dias para aposentar, não vive a estação. Mas, queridos, o novo sempre nos tira da zona de conforto. Novo trabalho, novas expectativas. E na Bíblia a gente encontra alguns homens que experimentaram o novo. Eu queria falar um pouco de Elias, Elias, ele era o cara que orava e descia fogo. Eu fico imaginando Elias, O homem orava, fogo descia. Ele tinha essa unção, a unção do fogo. Lá em 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 9... 2 Reis, a partir do versículo 9, diz assim:
Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu aos oficiais: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados, e ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu-lhe Elias: se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Elias era o cara do fogo, ministério do fogo, orava, fogo descia. E queridos, ele ora para não chover, 3 anos sem cair uma gota d'água, 3 anos e meio, não chovia. E Elias, ele faz um desafio, você vai lá para o capítulo 18, né, de 2 Reis. Agora ele desafia os profetas de Baal, de Astarote, para que descesse fogo sobre o holocausto. Ele estava tranquilo, né? Ele sabia que ia descer fogo, porque ele estava acostumado a orar e descer fogo. E aí a Bíblia diz que os profetas de Baal prepararam o holocausto, e não caiu, e estão lá clamando toda manhã, e não desceu fogo, nada, não caía fogo. Aí chegou a vez de Elias. Elias prepara o altar, restaura o altar, coloca a lenha, coloca a oferta, e começa a derramar água. E ele derrama água várias vezes, e eram 3 anos e 6 meses que não chove. E Elias ora. Gente, a oração de Elias foi tão simples. Ele orou: se eu sou realmente profeta de Deus, que desça fogo. E desceu fogo, queimou o holocausto. A Bíblia diz que lambeu as pedras até a terra. Ele era o cara do fogo, coisa, né? Só que agora ele vai orar para chover. Ele ora uma vez e não chove. A Bíblia diz que ele orou 7 vezes para ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele manda dizer para o rei: ó, corre que vai vir chuva, e chuva em abundante. Ou seja, o novo está acontecendo. E esse texto de 1 Samuel, capítulo 11, talvez seja o profeta que ora por fogo, né? De repente Deus vai pedir para você orar por chuva, né? Vai mudar o seu contexto. E aqui em 1 Samuel, capítulo 11, o povo de Israel, eles estavam diante de uma situação única. Eles até então não tinham um rei, eles só tinham homens de Deus, eles eram uma teocracia, eram governados por Deus. Agora eles se tornam uma monarquia, eles pediram por um rei. E o que acontece? Eles tiveram agora um problema muito sério. As tropas sitiaram a cidade de Jabes de Gileade, e o amonita, ele diz assim: olha, não deixou passar comida nem nada. E o povo da cidade manda um recado para eles dizendo o seguinte: olha, nós queremos fazer paz com você, nós vamos te servir. E o amonita diz o seguinte: olha, eu quero o olho direito de todo homem. Gente, você vê com um olho é muito complicado, né? Por que ele pediu o homem direito? O olho direito era o olho da visão. Porque quando o soldado ia para a guerra, o que ele fazia? Escudo nessa mão, lança na mão de cá. Então ele botava o escudo e ficava aqui, ó, olhando para guerrear. Era o olho da visão. O que eles queriam com isso? Que eles agora não poderiam mais guerrear. A única coisa que eles poderiam fazer era o quê? Se defender, e mal se defender. Então Israel agora está vivendo um novo. Como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer agora? Eles não sabiam como resolver esse problema. E eles nunca tinham clamado por um rei. Antes eles oravam, pediam, e Deus resolvia o problema. Deus dava um jeito.
E agora eles estão diante desse problema. E, queridos, quando a gente fala sobre isso, esse texto foi mais para dar uma direção. O inimigo tenta roubar o nosso olho, o olho direito, o olho da visão. Deus te deu uma visão, Deus deu uma visão para a igreja, Deus deu uma visão para você como família, Deus deu uma visão para você, e muitas das vezes o inimigo vai e arranca o seu olho direito. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte: olha, o inimigo, o diabo, ele está destruindo a igreja. Mas isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja. A igreja é que vai arrombar a porta do inferno, não é o oposto que vai acontecer não, gente. Aí eu vejo um monte de crente ficar histérico, né? Fizeram lá a abertura dos Jogos Olímpicos, e aí fizeram uma celebração, o quadro de Michelangelo, né, que não é nem o que já aconteceu, é uma pintura que retratou a ceia, e fizeram tudo com drag queens. Aí o pessoal está vendo, a igreja está sendo afrontada. Gente, a igreja é maior que isso. A igreja é muito maior do que isso. Nada pode deter a igreja. Pode fazer o que for. Pode fazer macumba. Olha, quando eu fui pastor em Cachoeiro, e foi uma época muito intensa na minha vida em Cachoeiro, e Deus faz coisas assim incríveis, né? Eu não tinha experiência nenhuma na área de libertação. Gente, fiz seminário, o seminário não te ensina a expulsar demônio, não ensina mesmo. E se você não estudar demais, você nem acredita que o diabo existe. E aí, estou na igreja lá, pastoreando a igreja, e uma irmãzinha se converte. Essa irmã, ela veio dessas coisas de macumba, essas coisas, e ela se converteu, e ela foi mãe de santo e abriu um monte de terreiro de macumba na região do Zumbi. E aquela irmã começou a ir no centro de macumba e pregava para todo mundo, né? Aí os caras se convertiam: pastor, vem cá, e era eu, e pá. E chegava lá, e o negócio pegava fogo, gente. O diabo se manifestava. A primeira vez eu fiquei com o olho arregalado, né? Quando o diabo entrou no cara, gente, o cara magrinho, baixinho, 5 homens não seguravam o cara. Vai me dizer que isso é loucura? Não é loucura não. O cara jogava assim, pô, caía para lá, jogava homem para lá. Eu falei assim: que é isso? E eu com a Bíblia na mão: está repreendido, Satanás. Eu pensando que a Bíblia tinha poder, o poder está no nome de Jesus. Fui aprender como lidar com isso. E um desses caras se converteu. Aí nós tiramos tudo que ele usava nos rituais dele, e a gente queimou. Foi muita coisa. E aí eu fui processado por ter destruído objetos de culto afro, sei lá o que, alguma coisa assim. E só que meu nome, por ser um nome meio difícil, pastor Eldo, né? Só que alguns falam de pastor Aldo, pastor Helder, pastor Elson, né? O pessoal chama de vários nomes, né? Só quem está mais íntimo que chama pelo nome mesmo. E aí a pessoa que mandou me processar botou meu nome errado. E botava na boca do sapo. Gente, eles botavam macumba na porta da igreja com um sapo, costurava meu nome na boca do sapo, tadinho do sapo. Coitado do sapo. Nome errado na boca, sacrificar o sapo todo. E eu fui processado um tal de Aldo, né? Aí chegava lá na igreja o cara para intimar, e aí a zeladora: ó, tem pastor Aldo aqui não. Um dia mesmo. Mas, queridos, a igreja está sendo perseguida. Não, meus irmãos, é o inferno que está sendo perseguido. Porque quando nós temos uma visão clara do mundo espiritual, do poder que nós temos, do poder que é o nome de Jesus, as coisas mudam. Se você tiver uma visão clara dentro do seu casamento, dentro da sua família, as coisas são transformadas. Muitas das vezes nós vemos marido olhando e vendo a esposa como inimiga, esposa vendo o marido como inimigo, sogra como inimigo, parente como inimigo, mas o inimigo é o diabo. É por isso que o inimigo ele vai tentar fazer de tudo para roubar o olho da mira. Ele quer tirar a sua visão, a clareza que você tem para ver, ele quer roubar de você. E ele vai atacar de tudo para destruir a sua visão.
A visão do inimigo para nós é que nós somente sobrevivamos, que nós não cresçamos como igreja, como família, como empresário, como cidadão. Ele não quer que você cresça. Por isso ele vai atacar a sua visão. E queridos, eu aprendi uma coisa desde cedo: nós não podemos viver na mediocridade. Amém? Nós não podemos. Por isso que quando eu olho para esses embaixadores, eu já estou profetizando que aqui nós teremos muitos homens, empresários, missionários, pastores, muitos homens ricos, políticos, homens que estarão no governo dessa sociedade. Mas nós temos que olhar e profetizar e ver isso, que nós estaremos governando. Mas muitas das vezes o inimigo faz o quê? Ele tenta roubar a nossa força, a nossa energia. Aí nós acabamos recuando daquilo que Deus tem para nós, porque a luta vem. E se você não tem a visão clara do mundo espiritual, o inimigo vence. Aí ele arranca o seu olho, ele arranca a sua direção. E queridos, quem não tem visão, não tem futuro. E quem não tem futuro, sempre volta ao passado para sobreviver. Sabia disso? Olha, quando você vai lá para Mateus capítulo 4, você encontra Jesus comissionando Pedro. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, vou fazer de você um pescador de homens. Aí Pedro tinha uma visão clara, e ele, a partir daquele momento, ele larga o barco, encosta o barco e vai ser um pescador de homens. Ele começa a seguir Jesus, ele foi atraído pela visão de Jesus, mas com o tempo o que acontece? Ele foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi condenado, crucificado, Pedro nega Jesus, Jesus morre, Jesus ressuscita. E quando Jesus aparece, o que Pedro está fazendo? Pescando, né? Ele voltou lá atrás. Jesus tinha dado uma missão clara. E como eu disse, quem não tem visão, não tem futuro. E quem não tem futuro, volta sempre ao passado, porque perdeu a visão. E quantas pessoas nós vemos que perdeu a visão? No ministério, em tudo, gente. O diabo vai roubar o seu olho direito. Você estava trabalhando na obra, você estava fazendo a obra de Deus, estava tudo dando certo, você estava vendo gente se convertendo, você estava vendo o inferno sendo derrotado. O diabo fez o quê? Arrancou o olho direito. Aí você começa a sobreviver. Você já não vive mais o propósito de Deus para a sua vida. E queridos, nessa noite eu sei que Deus está fazendo um divisor. Como Rafael falou, são 14 anos, são 2 ciclos. E Deus, Ele quer restaurar a sua visão, Ele quer restaurar a direção para a sua vida. Olha, às vezes a gente fala o seguinte: eu preciso só de unção. Realmente a unção, ela faz toda a diferença. Quando eu vejo Davi, se ele não tivesse unção, ele teria morrido diante da espada de Golias. Ele tinha unção. Mas quando nós vamos para a vida de Sansão tinha unção? Tinha, era o homem mais forte que existia. E quando o Espírito vinha sobre ele, ele era tomado de uma força que ninguém podia vencer ou dominar. Mas o que acontece com Sansão? Ele negocia a visão de Deus para ele. Ele perde a unção. Ele diz, lá para a mulher que o seduziu, ele fala: olha, minha força está nos cabelos. E aí ela faz ele dormir, ele dorme, e os homens vão e cortam o cabelo. Só que eles sabiam que cabelo cresce de novo, né? O que eles fizeram? Arrancaram os olhos de Sansão. A Bíblia diz que Sansão foi acorrentado a uma moenda de trigo. Era uma roda grande de pedra. Ele é acorrentado e durante todos os dias ele ficava empurrando. O cabelo voltou a crescer, a força voltou, a unção voltou, mas ele não tinha mais visão. Quem tem unção e não tem visão fica rodando. Gente, eu vejo gente pulando de igreja em igreja, pulando, e está pulando, e não vai. Por quê? Às vezes tem unção, mas não tem visão. Pula de casamento em casamento, pula de trabalho em trabalho, tem capacidade técnica, sabe fazer, mas não tem visão. Você vê que unção e visão são duas coisas extremamente importantes. Não é só ter, eu queria ter unção. Eu vejo muita gente falar: vai para o monte, pede unção, tem que ter visão, meu irmão. Se você não tiver visão,
você não vai sair do lugar. Quantas pessoas eu conheço que têm força de trabalho, têm ideias, sabe fazer, mas não tem visão. A unção é poderosa, nós precisamos dela, mas nós precisamos de visão, porque sem visão nada nós poderemos fazer. E, queridos, a visão de Deus para nós como igreja, ela não muda. Olha, eu nasci na igreja evangélica, eu não conheço outra igreja além da igreja batista. Eu fui criado na igreja batista, sou piolho de igreja batista desde criança. Fala assim, eu não conheço a igreja aqui. Quando eu era criança, aqui nesse bairro, a gente era da primeira igreja batista de Goiabeiras, e eu nunca me esqueço, a gente fazia muito cultos nos lares. Gente, não tinha tanta casa com prédio, era tudo casa baixa. Aí a gente era o menorzinho, né? Os embaixadores estavam em tudo, era serviço real. Aí a gente subia na árvore para botar a corneta Delta. Botava corneta. Gente, corneta é uma caixa de som que não tem tela, é um negócio de metal. É antigo, é muito antigo. Sou velho não, gente, mas a corneta é. Daniel me ajudou a botar muitas das vezes, então tá. Botava a corneta lá e ligava o amplificador Delta e o microfone, aí sempre começa o culto assim, testando, 1, 2, 3, era assim que começava o culto, né? Hoje você pode fazer isso? Não, mudou. Antigamente a gente dava folheto na rua, hoje você não dá mais folheto. A forma de evangelizar mudou. Gente, nós trabalhamos com célula, mas célula hoje já não funciona mais aqui como funcionava antes. Mas a visão de Deus, ela é clara, e de fazer o quê? Discípulos. Agora, métodos, nós vamos usar os montes, nós vamos usar muitas ferramentas. A visão de Deus, ela é muito clara, e de fazer discípulos. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos mudar. O tempo vai mudar, as coisas vão acontecer diferentes. Hoje nós temos crentes diferentes. Antigamente, gente, nós tínhamos aqueles crentes, você falava lá na igreja, a pessoa vinha, né? Hoje nós temos uma massa gigante de desviado. Já ouviram o evangelho, foram batizados, frequentaram a igreja, mas se decepcionaram durante a jornada com o evangelho. Nós temos que resgatar esse povo, nós temos que trazer esse povo de volta para a igreja. Esse é o nosso público-alvo agora. Nós temos que trazer a ovelha perdida. Nós temos que buscar os filhos pródigos. Esse é o tempo, as coisas mudaram, a visão ela permanece, mas as formas são diferentes. Uma coisa que eu aprendo, queridos, olha, as armas de ontem, elas envelheceram, armas novas, novas fases trazem novas pessoas, novos desafios. Gente, não tem como lutar com o celular. Tem como você lutar com o celular? As criancinhas têm celular, a gente tem que dar um jeito de entrar dentro do celular. Muitas coisas mudaram e nós temos que nos adequar a isso. Antigamente as pessoas vinham na frente do gasofilácio botar oferta, agora manda Pix. Mudou, as coisas mudaram, né? E nós temos que aprender que as coisas mudaram. Ou seja, novas fases, novas pessoas, novos desafios, e também trazem novos demônios. O diabo não parou, gente, ele continua trabalhando, e a igreja tem que a cada dia mudar e se adaptar à nova forma de trabalho. Na Bíblia nós vamos encontrar que quando Moisés, ele sai do Egito com o povo, a Bíblia diz que Moisés sai à frente do povo. Ele sai liderando, ele toca no mar, ele abre o mar. Só que durante a jornada, coisas acontecem. Chega determinado momento, o povo quis matar Moisés. Agora Moisés, ele já não está mais na frente. Ele já assume outra posição. E em determinado momento, os amalequitas vieram e lançaram um ataque e começaram a guerrear contra o povo que tinha acabado de sair do Egito. E agora Moisés, ele vai lá para o cume do monte e ele vai orar. Ou seja, ele não está mais no meio, nem na frente, ele está lá em outro lugar orando. E a Bíblia diz que quando ele levantava as mãos, Josué e o exército prevalecia. Quando as mãos dele se cansavam, Josué e o exército começavam a recuar. Aí chega agora Arão e Ur, agora já tem uma equipe. Ou seja, gente, vai ter hora que você vai ter que ter gente trabalhando com você. Isso envolve trabalho,
isso envolve empresa, isso envolve igreja, envolve ministério. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Tem hora que você tem que ter gente trabalhando com você. Nós não podemos monopolizar as coisas. Nós temos que ter as pessoas conosco trabalhando. Davi, ele cresceu matando gigantes. Mas lá em 1 Samuel 21, 16 a 15, Davi quase morre numa luta com um gigante. O soldado fala: Davi, não, agora você vai para a gerência, vai para a sala do ar-condicionado, deixa que nós lutemos. Porque se você morrer, a luz de Israel se apagará. É a nova fase. Ele já não estava mais aquele garotão novo, né? Que carregava as caixas de som. Gente, antigamente a gente fazia tudo, né? A gente pulava, subia. Ontem eu subi no touro, o pé doendo. Bati o recorde ontem de queda, né? Foi a queda mais rápida. Pois é, pai, é a nova fase. A gente tem que entender que tem fases novas, que tem uma garotada chegando, que prega bem, que entende de Bíblia, que sabe fazer, que tem ideias diferentes. Não tem como você ficar numa posição esquecendo que outros estão chegando com uma nova geração, uma nova linguagem, uma nova forma. A língua muda. Aquela linguagem de 1900, a língua não é mais a mesma, as palavras são totalmente diferentes. Hoje, quando você começa com um jovem, com um adolescente, é um monte de palavra nova que você aprende. Em coisa que você fala: gente, de onde saiu esse negócio? É assim que está. O mundo está mudando, nós temos que entender isso. É o novo tempo, novas ferramentas. E, queridos, não podemos cometer o erro de fazer a obra de Deus sem Deus. Isso é o mais importante. A obra de Deus. As ferramentas vão mudar, mas a obra de Deus, nós temos que ter Deus. A obra é dele. Nós não podemos fazer as coisas simplesmente de qualquer forma. Nós fazemos para Deus. O Evangelho não mudou. O Evangelho não é dinheiro. Eu fico vendo hoje, eu fico triste de ver uma igreja evangélica sendo desmoralizada por causa de dinheiro. Cada coisa que a gente vê na internet, gente, que eu falo: não, isso não é possível estar acontecendo nas igrejas. Não é muita meninice. Muita coisa que foi introduzida no Evangelho, tem nada a ver com o Evangelho. Por isso que nós não podemos esquecer isso aqui. Ó. A direção é a palavra. Os métodos, eles mudarão. Serão novos. Nós vamos fazer... Eu nunca me esqueço, quando a gente era criança, lá na igreja ali de Goiabeiras, num domingo, pela manhã, um irmão tocou guitarra. Era sempre piano, órgão. E o irmão tocou guitarra. E aí, era um jovem ele. E aí eu, pequeno, embaixador, curioso, e ninguém me ganhava em debate de versículo, tá? Bíblica e versículo imbatível. Embaixador, chegava nos conclaves, todo mundo já sabia que a medalha de ouro de debate bíblico e versículo era minha. Eu já chegava falando Esté 8:9, aí já todo mundo já ficava com medo e já corria já da luta. Mas olha, aí eu estou lá, você ficava perto do pastor, aí os dois diáconos chegaram para o pastor e falaram assim: mas agora o mundo está entrando dentro da igreja, tocando guitarra, daqui a pouco entra a bateria. Entrou mesmo, entrou bateria, contrabaixo, guitarra. As coisas mudam, e eu sei que daqui a 20 anos vai ter coisa totalmente diferente, mas a palavra não pode mudar, a palavra é imutável. Queridos, lá em Abacuque, no capítulo 1, nós vemos versículo 2 e 3, o profeta reclamando com Deus, gritando, reclamando e chorando, e Deus diz que vai fazer algo grande. Só que no capítulo 2 nós vemos Abacuque se trancando na torre e ele vai orar. Ele vai orar. Havia um problema muito sério e ele ora. E por isso que nós temos que entender que muitas das vezes nós temos que ir para a torre para orar, para buscar a direção de Deus sobre as nossas vidas, o nosso trabalho. Eu já falei aqui, eu conheço alguns empresários e tem um amigo não tão próximo, ele é um dos maiores produtores de grãos do Brasil. O homem, ele planta muito. E ele é um dos que bancam a Fermata, naquele evento que a gente faz com pastores. E ele contando para a gente um dia, ele falando: olha, quando eu comecei, ele arrendava terra. Morava numa casa simples, ele arrendava terra.
e ele arrendou uma terra, empenhorou a casa dele para arrendar a terra. E o que aconteceu? Ele plantou muito no Paraná, terra arrendada, e plantou trigo, e não choveu. Havia uma previsão de estiagem no Paraná, não chovia, não caiu uma gota d'água. Ele ia perder toda a produção, ia perder a casa que estava empenhorada. Ele entrou para dentro do quarto e foi orar. E falou com a mulher: só abre a porta quando começar a chover. 3 dias orando. Choveu só no terreno dele. Super safra. Querido, tem hora que você tem que ir para a torre. Você tem que orar. E o que acontece lá no capítulo 3, vem a resposta de Deus: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, que nem haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Coisa fantástica, né? É por isso que Deus disse para ele: olha, pega a visão, escreve a visão, Abacuque. Gente, você já escreveu a visão da igreja? Tem gente que fala: eu não quero seguir a visão da igreja, não quero seguir isso. Mas tudo que é importante na nossa vida tem que estar escrito, né? Quem tem certidão de nascimento aqui? Todo mundo, né, gente? Foi um dia importante? Foi registrado em cartório. Casamento. Você lembra a data que você casou? Vou fazer aniversário daqui a 1 semana de casamento. É importante, está registrado. Tudo, até o dia que morre está registrado, gente. Quando você compra um terreno, né? Você compra um terreno, não está registrado o terreno? Você compra um terreno, tem escritura. Tudo que é importante tem registro. E a visão da igreja? É importante para você? A visão que Deus deu para você, que deu para nós, está escrito? É importante para você? Escreve a visão, para que todos possam ver, ela tem que estar registrada. Ou seja, ela não pode, porque quando a gente registra, queridos, ela deixa de ser um sonho, e ela começa a se tornar realmente uma visão, e logo, logo ela vai ser concluída no nome de Jesus. Olha, o Deus que dá a visão, Ele sempre dá a provisão. Quando Deus disse para Moisés: construa uma tenda de adoração, Deus deu a visão. Não tinha nada. Aí você vira a página, aí Deus começa a dar a provisão. Coisa fantástica, né? O Deus da provisão, antes Ele vai te dar a visão. É assim que Deus trabalha. E a visão é sobre propósito, o tamanho, né? É sobre propósito e missão. E queridos, quando você nasceu, já havia uma visão sobre a sua vida. Salmo 139 diz que Deus, Ele já tinha sonhado conosco, escrito todas as coisas a nosso respeito, antes mesmo de nós nascermos. Antes de você nascer, Deus já tinha uma visão a seu respeito. Você está cumprindo a visão dele? Ou é a sua visão? Ou você só está vivendo, né? Porque de repente você perdeu o olho direito. Você só está vivendo, passando sobre a terra, vivendo, pagando conta. E conta vence uma, vem outra logo depois. Aí você canta aquele hino, né? Contas, contas, contas são. Só conta. Porque você perdeu a visão, perdeu a direção. Agora, quando você entende a visão de Deus para a sua vida, porque, queridos, a nossa missão de vida é aquilo que você faz todo dia para alcançar o propósito de Deus. A visão é até onde você pode chegar, até onde a sua vista alcança. Mas qual é o tamanho da sua visão? Quando você morrer, vai ser definido o tamanho da sua visão. Sabia? Quando você morrer. No seu funeral, quantas pessoas vão estar presentes? Gente, eu fico imaginando Billy Graham. Eu tive o privilégio de ir na library, né, onde está Billy Graham, está enterrado, ele e a esposa dele, no velório de Billy Graham. Até os presidentes dos Estados Unidos que estavam vivos estavam presentes. Homens disputaram segurar o caixão de Billy Graham. Foi anunciado no mundo inteiro a morte de Billy Graham. Hoje pessoas vão lá visitar, muita gente indo visitar, dia de chuva, dia de sol, tem gente lá visitando. O que você faz vai determinar o seu final e da sua história.
Para a gente caminhar, para encerrar, lá em Gênesis, no capítulo 13, quando Deus chega para Abraão, olha só que coisa fantástica. Abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 13, coloca para nós aí, Guilherme, fazendo um favor. Hoje o nome do Guilherme está sendo muito recitado, né, Guilherme? Você vai ganhar presente no final do culto, pai. A minha visão é estar no casamento do Guilherme, né, Guilherme? Vou estar lá um dia, ó. Aí, ó. Eu e Jonathan. Jonathan vai estar lá, né, Jonathan? Com certeza o pastor Jonathan vai estar pregando. Versículo 14, olha. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tudo que ele via, ele iria receber. Se ele estivesse olhando para o chão, quanto de terra ele veria? Agora, se ele estivesse com os olhos no horizonte. Queridos, é assim que Deus trabalha. Deus é um Deus que dá visão e dá uma missão. E Ele já sonhou o propósito dEle para você, para essa igreja. Eu disse quando eu vim para cá, eu tinha a oportunidade de ir para outros lugares, igrejas maiores. Mas Deus me mandou vir para aqui. E Deus me deu uma visão de uma igreja muito grande. Eu sei que ela vai acontecer, porque o exército que Deus está levantando de líderes é para que isso aconteça. Eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Ou o diabo arrancou o seu olho? Se arrancou, a grande notícia hoje é que Jesus pode restaurar a visão. Ele deu vista aos cegos. E Ele pode restaurar a sua visão nessa noite. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar. Não deixa nada roubar a sua visão. A visão de um casamento. Talvez o seu casamento não tenha dado certo, mas Deus vai te dar um casamento, uma família, né? Aí o diabo fala o seguinte: não, isso não é mais para você, já passou a sua época, já passou. Passou não, meu irmão. Uma visão de uma família. O diabo ele vai fazer de tudo para arrancar o seu olho. Na saúde, no trabalho. Quantos empresários perderam a visão? O Deus que te deu a visão está aqui hoje para restaurar a visão. Você crê? Eu creio nisso. Eu creio que Deus fará grandes coisas neste lugar. Eu creio nisso. Todo dia eu levanto com essa visão. Isso me motiva. Pai, eu quero te agradecer pela visão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui nessa noite com a visão embaralhada, sem visão. Alguns entraram guiados, foram trazidos para cá, mas eu sei que o Senhor pode restaurar a visão. O Senhor pode restaurar o propósito, restaurar a nossa missão, no nome de Jesus. Abra os olhos do teu povo, para que venhamos entender quem nós somos, qual o propósito que o Senhor tem para nós, para a nossa igreja. Ó Pai, que venhamos entender que nós já somos vencedores, nós já somos mais do que vencedores. A vitória já é nossa, porque a história da igreja, o final já está escrito. Quando diante do trono milhares e milhares de milhares estão diante do Cordeiro. Nós somos vencedores, Pai. O inimigo não pode parar a igreja. Ele não pode nos parar. Por isso, Pai, abre os olhos do teu povo. Ó Pai, restaura casamento, família, restaura sonhos de ter família, restaura, ó Pai, propósitos, restaura empresas, restaura, Pai, restaura ministérios, porque não foi o Senhor que mandou parar, mas foi o inimigo que arrancou o olho. Por isso traz o olho de volta, Pai. O Senhor pode fazer isso. Nós queremos cumprir o propósito do Senhor nesta geração.
Nós queremos cumprir, ó Pai, o Teu chamado nesse tempo. Por isso, Pai, no nome de Jesus, faz maravilhas no meio do Teu povo. Nós profetizamos um novo ciclo, um ciclo onde nós colheremos abundantemente, onde nós teremos muitas e muitas vidas se rendendo ao Senhor, onde nós geraremos muitos discípulos, muitos, incontáveis discípulos, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar agora e chamar a equipe de introdução para vir aqui, né? Os irmãos que estão trabalhando.